a Deus por estar com vocês aqui neste dia tão importante. E quero também parabenizar a direção, especialmente os pastores Akira e Keila, junto com o nosso irmão Eduardo, que promoveram este evento. E este evento tem algumas chaves de relevância. A primeira chave que esse evento traz para nós é que aquilo que era para ser local se tornou algo convergente. De repente, aquilo que era para ser apenas para Toyohashi conseguiu alcançar Ida, Ina, Komaki, reuniu Minami Alpes e trouxe-nos aqui juntos. Isso realmente é algo abençoador. Deus abençoe os nossos irmãos que nos deram essa grande oportunidade. E a segunda coisa, irmãos, que também para mim é relevante, é que ele me coloca numa sinuca de bico. Eu vou explicar o porquê. Me põe numa situação muito difícil, porque este tema sobre renúncia é algo que, eu vou falar um pouquinho depois, mas é algo que é alienígena no vocabulário evangélico atual. Para você ter uma ideia apenas, pode se assentar, por favor? Você pode se assentar, uma benção estar com você aqui. Só para você ter uma ideia, ontem eu tomei a oportunidade de procurar o tema um pouco em cima da hora, e eu comecei a procurar nos livros sobre liderança. E eu tenho uma pequena biblioteca em casa, eu tenho 24 livros que têm o título por liderança. Alguns deles, Chamado a Liderar, Liderança ao Extremo, A Formação de um Líder, Desenvolvendo uma Liderança Sobrenatural, Segredos da Liderança, Estratégias de Deus para Líderes, Aprendendo com os Líderes da Bíblia, Líder ou Liderado, Lidere seu potencial, Liderança corajosa, Liderando com o coração, os segredos da liderança de Jesus, lições de liderança de Jesus, o estilo de liderança de Jesus. E em cada um destes livros, eu procurei um tópico, uma referência na questão da renúncia. E sabe o que me chama a atenção? É que nos 24 livros, em nenhum índice, eu encontrei qualquer referência sobre a necessidade de um líder renunciar. Por que será? Simples. Porque este assunto não é palatável. Porque esse assunto é indigesto. Porque foge ao caminho estreito. Porque quando nós falamos em renúncia, vai na contramão para a qual a igreja está se dirigindo. Se você for abrir um livro de liderança, e eu amo, tenho vários em casa, como lhes falei, mas qualquer livro de liderança evangélico poderia ser emprestado a qualquer coach. E ele usaria tranquilamente para a formação de um empresário, de um líder de qualquer área, sem causar qualquer indigestão, qualquer problema. Porque entendeu-se para a igreja que o caminho de liderar é o mesmo com o mundo. Por isso, irmãos, me desculpem hoje, é a última, mas eu lhes faço uma pergunta importante aqui. Quantos, depois que ouviram o pastor Santos, têm a convicção de que foram chamados? Dá um glória a Deus. Aleluia, estamos entrando no caminho. Mas é a chave para entrar. Muitos são chamados, Mateus 22, versículo 14, muitos são chamados. Então, entre o chamado e o escolhido, existe algo importante. E este algo importante, irmãos, talvez seja a renúncia. Muitos, com tristeza digo, que permanecerão no chamado, mas, lamentavelmente, não serão escolhidos para missões especiais, para ser relevante em um mundo tenebroso. Se você quiser ser relevante, se você quiser ser usado, abençoador, um líder que se destaque, não na comunidade, porque talvez até você seja rejeitado pela maioria, mas se você quiser ser dirigido por Deus, então entenda algo, o caminho é um só, e o caminho é renúncia. Louvado seja Deus.
eu não encontrei nos livros de liderança o tópico de renúncia. Então eu fui para uma outra seção da minha biblioteca, livrinhos de bolso. Fui para os livros de biografia. E eu encontrei um livro que me foi presenteado em 1990 por um saudoso dirigente de congregação, pastor Samuel Martins, que me presenteou um livro chamado Eles Andaram com Deus. E neste livro eu encontro alguns personagens, dentre eles Hudson Taylor, que foi o missionário desbravador das missões para o interior da China. Porque até então, quando a igreja pensava nas missões litorâneas, apenas na costa de todos os países, tanto as missões católicas quanto protestantes, Hudson Taylor toma de Deus a visão de que ele precisava renunciar uma série de privilégios e ir para onde ninguém antes havia ido. E o que ele faz? Primeiro, ele abdica da cama e passa a dormir no chão. Segundo, ele abdica da dieta e ele passa a alimentar-se de uma forma totalmente diferente, com o mínimo possível. Terceiro e mais doloroso, ele tinha um relacionamento, tinha uma noiva. E ao comunicar para ela o seu chamado para o interior da China, o pai dela disse: não, a minha filha não irá. E aquele noivado termina e ele entende que ele tem que ir solitário para o interior da China, mas antes ele faz uma oração de entrega ao Senhor. Outro personagem, eles andaram com Deus, é John Bunyan. John Bunyan, o inglês da era medieval, início da reforma protestante, por pregar o evangelho de Jesus por 12 anos, ele é enclausurado e fica em prisões. Ele não vai sair dali, mas não pensem que aprisionaram o chamado daquele homem, porque Deus lhe dá uma visão muito clara que ele tem que escrever. Ele recebe em sonho uma visão, e ele escreve um livro chamado The Pilgrim's Progress, o progresso do peregrino, que para nós em português chega como O Peregrino, que é o livro mais lido depois da Bíblia, e tem abençoado até depois da morte deste homem. Quando nós paramos para pensar o que é que este tema significa para nós, eu paro para pensar no Antigo Testamento, que muitos aprenderam a renunciar. Esta palavra renúncia, talvez seja um dos motivos pelo qual não é desejável para muitos, não vende bem, por isso não se escreve muito sobre o tema. Talvez porque porque não há uma referência na Bíblia para a palavra renúncia. Você não vai encontrar a palavra renúncia na Bíblia, mas vai encontrar o verbo renunciar. E apenas 3 vezes na Bíblia você vai encontrar renunciaram, renunciou, renunciar. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma destas passagens bíblicas. Você vai encontrar, por exemplo, em Abraão, você vai encontrar que este homem renunciou a algumas coisas. E quando ele renuncia, como está escrito em Hebreus, capítulo número 11, versículo número 8, você vai encontrar o seguinte, que pela fé, Abraão, e isso vai causar um ó de admiração em nós, 2 ós, porque renúncia implica em 2 ós. Pela fé, Abraão obedeceu, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Ele o quê? Obedeceu. Segundo lugar, versículo de número 17. Pela fé ele ofereceu. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Portanto, renunciar implica em 2 coisas: em obediência e oferta, em sacrifícios para Deus. Se você quer ser um líder que realmente faça a diferença, é necessário que nós aprendamos a sacrificar.
José, por exemplo, é outro exemplo no Antigo Testamento, José, o escravo no Egito. Diz a Bíblia que ele recusou dormir com a mulher de Potifar. Ele renunciou os prazeres. O príncipe, em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27, você vai encontrar que pela fé, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Portanto, irmãos, renunciar implica obediência, implica oferta, em oferecimento, e implica em recusa. Nós haveremos de recusar uma série de coisas que são desejáveis, que são boas, que são úteis, necessárias para viver, mas que se nós não renunciarmos, nós nunca alcançaremos o padrão que Deus requer para aquele que é seguidor de Jesus. Ana, a estéril, vai na contramão da sociedade quando ela tem que renunciar o seu filho único. Sendo ela estéril, gera por graça e misericórdia de Deus, e ela o entrega ao Senhor. Essa entrega também é renúncia. Daniel em Babilônia, a mesma coisa. Diz a palavra de Deus que ele renunciou o seu próprio povo. E renunciou à porção do manjar do rei. E Ruth, a moabita, que diremos dela? Em Ruth, capítulo 1, versículo 15 e 16, está bem claro que Noemi dá para ela a liberdade de voltar para o seu povo. Mas ela diz, não me inste que te deixes, por onde quer que tu fores, eu irei. E o teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Ela se recusa a ir. E ela se prontifica a seguir. Eliseu, servo de Elias, você vai encontrar que ele renunciou à família. Deixa-me primeiro beijar o meu pai e minha mãe, vê lá o que eu tenho feito contigo. E ele renuncia por amor ao Senhor. Mas o exemplo maior de renúncia não está no Antigo Testamento. E o texto para nós, nesta noite, para finalizar este retiro de líderes tão abençoado e abençoador, eu quero que você me acompanhe e fique de pé para ler comigo o texto que está em Filipenses, capítulo número 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao versículo 11. Se você encontrar, você pode ficar de pé, assim que encontrar. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao versículo 11. E vamos encontrar o supremo chamado, o ápice da renúncia, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender com Jesus o que realmente significa renunciar. Filipenses capítulo 2, versículo 5, se você está aí, dê um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo o quê? Sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche a sua Bíblia e oremos ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por esta noite. Eu quero rogar, meu Deus, que o exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo seja útil para nós mais uma vez, Senhor. Meu Deus, como líder também, meu Pai, eu entendo, Senhor, que é necessário que nos humilhemos, que é necessário que nos apequenemos, Senhor, na Tua presença, para sermos úteis para o Teu reino, para a expansão da Tua obra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, nos ajuda, eu rogo, neste nome santo
neste nome bendito do Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar, querido. Por nós não encontrarmos na Bíblia a palavra renúncia, eu entendo que renúncia não é algo do que se falar, não é algo para se falar, é algo para se fazer. Portanto, renúncia não é algo que se fala, renúncia é algo que se faz. Diz a palavra do Senhor, e é uma exigência apostólica, ter o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma disposição que houve em Cristo Jesus. Qual é a iniciativa de Jesus? Diz a Bíblia que, sendo Ele Deus, Ele não teve por usurpação. Usurpar é apropriar-se de um lugar que não é seu por direito. Usurpar é assumir o trono, o domínio, o lugar de controle. Diz a Bíblia que Jesus não fez isto. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Por quê? Porque ele era Deus e é Deus para sempre, amém? Então ele não tomou de Deus o lugar. Antes, ao contrário, ele abdica do trono. Ele desce. E esse esvaziamento de Jesus, na teologia chama-se kenosis, que significa um esvaziamento de seus atributos. Ou seja, Jesus se despiu de sua glória e assumiu a semelhança dos homens e se fez um como eu e você, despido de poder, despido de glória, despido de majestade. Ele se aniquilou, está na versão atualizada. Ele se esvaziou. Ele abdica dos títulos, da adoração, da glória, da honra, da majestade. E se humilha. Ele se humilhou, assumindo a forma de homem, deixando a forma de Deus. O que isso tem como exemplo para nós, queridos? Que se Ele, sendo Deus, se faz homem, e nós como homens, por que queremos nos fazer deuses? Porque achamos que Deus tem que responder cada oração nossa, como se nosso empregado fosse. Quando eu digo que a igreja tem que estar preparada para a renúncia, e eu louvo a Deus por este retiro, quase um congresso, porque a missão apoio como igreja tem a oportunidade de entender que nós nos cansamos, o líder e o cansaço, que o líder tem coração, o líder e o coração, que o líder tem família, o líder e a família, mas a despeito do chamado, do cansaço, do coração, da família, do cansaço, do chamado, nós temos um apelo para a renúncia. E o que renúncia é, por definição, é desistir da posse, do exercício de um direito. Ou seja, se eu renuncio, eu estou deixando aquilo que me apetece, aquilo que me agrada, aquilo que é bom para mim, para os meus, abrir mão daquilo que eu gosto de fazer, de ter ou de ser, para ser e ter e fazer aquilo que Deus demanda da minha vida. Estão a compreender? David Wilkerson falou o seguinte: os cristãos atualmente ouvem muito a respeito da vida de renúncia. Mas o que é que isso significa exatamente? A vida de renúncia é o ato de devolver a Jesus a vida que Ele nos concedeu. Portanto, renúncia nada mais é do que devolução. Nós estamos entregando para Deus aquilo que das mãos dele nós recebemos. Eu lhes falei que há 3 textos onde a palavra renúncia está aplicada e cada uma delas tem um sentido diferente. A primeira palavra, renúncia, que está na corrida, mas não na atualizada está como renegar, está na epístola a Tito,
capítulo número 2, e versículo número 12. Tito 2, 11 e 12. Diz assim: porque a graça de Deus manifestou-se trazendo salvação a todos os homens, para que, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, para que, renunciando, ela nos ensina aqui, renegando, deixando de lado a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse século presente, o último da história da igreja, que nós vivamos de uma forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, aquilo que Paulo nos fala em Romanos capítulo 12, está bem claro, aquilo que é sacrifício vivo, santo, agradável, também tem que ser sensato, justo e piedoso. Eu tenho que aprender a renunciar, e esse é o primeiro nível de renúncia. Rendição. Você sabe o que é render-se? O primeiro nível de renúncia é exatamente esse, é rendição. É a entrega daquilo que eu sou. Eu era um vil pecador. Eu não queria a graça de Deus. Eu não amava a Deus. Mas quando essa graça me alcançou, eu percebi que tudo aquilo que eu fazia era desagradável aos olhos de Deus, trazia a ira de Deus sobre a minha vida. A graça de Deus não apenas me perdoa, mas ela também me capacita a renegar, a renunciar tudo aquilo que Deus rejeita. Há alguns anos atrás, tive um problema muito sério na igreja. Uma jovem começou a ter um certo relacionamento amoroso com um homem casado. E aquilo começou fazendo um burburinho na igreja e chegou aos meus ouvidos. Eu trouxe aquela jovem para conversar comigo no gabinete. E comecei a explicar para ela que ela deveria abdicar daquele relacionamento. Ela olhou para mim e disse: pastor, eu vou renunciar. Eu disse: não, você está errada. Você não vai renunciar. Ela olhou para mim sem entender. Como assim, pastor? Você não pode renunciar. Como, pastor? Porque só se renuncia aquilo que você tem. E esse homem não te pertence. Você não vai renunciar. O que você vai fazer é reconhecer a sua necessidade de arrependimento, porque está escrito: não cobiçarás nada do que é do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem o homem. Não cobiçarás. Portanto, aprendo aqui que só posso renunciar aquilo que eu tenho. E aí nós entramos no segundo versículo tão importantíssimo para nós, que vem dos lábios daquele que renunciou à sua glória. A segunda palavra, a primeira qual é? Rendição. Outra coisa importante, na rendição ainda. A rendição nunca é algo obrigatório. A rendição nunca é algo compulsório. Fui policial e entendi, desde cedo, o que era render alguém. Mão para a cabeça, polícia! Mas só se rendia e só se entregava o que tinha, seja uma arma, seja o porte legal de qualquer droga ou um produto de furto.
A pessoa só entregava porque era obrigada. A rendição que Deus pede de nós não pode ser obrigada por força de liderança. Eu não posso obrigar aqueles que estão comigo a que eles façam aquilo que eu quero que eles façam. Porque senão não será rendição. A rendição implica no uso da vontade, porque senão será algo diabólico. Eu não quero policiar ninguém. Eu preciso compreender que a rendição é algo voluntário. Abaixe sua cabeça um momento e diga ao Senhor: Senhor, eu me rendo. Eu rendo tudo o que sou na tua presença. Temos agora a segunda palavra eu chamo de resignação. Rendição fala daquilo que eu sou. Resignação fala daquilo que eu tenho. O que é resignação, pastor? Resignar-se é tomar uma atitude de fé diante das perdas. Isso não tem nada em comum com o discurso evangélico atual. Porque o dito evangélico não está disposto a perder, não aceita perdas. Não, eu tomo posse, temos chavões. Não, eu reivindico, eu declaro. E nós não aceitamos as perdas. Mas Jesus é muito claro em Lucas capítulo 14, 25 a 33. Qualquer que de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículos 25, eu vou ler antes do 33. Lucas 14, 25 a 33. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui nos dá duas ilustrações para explicar o que ele pede de nós como renúncia. Primeiro, a nossa renúncia não é tresloucada, não é doida. Pode parecer maluca para alguém que olhe de fora sem entender que Deus falou conosco. Nunca renuncie àquilo que você tem se Deus não falar com você. Amém? Não quero que ninguém saia aí distribuindo tudo que tem. Porque precisamos que Deus fale conosco. Quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E Jesus dá duas ilustrações. A primeira delas, ele nos fala sobre um homem que vai construir uma torre. E este homem se assenta primeiro e faz cálculos. Há uma preparação. Ele tem que saber se ele vai conseguir acabar ou não. Ou seja, a renúncia é algo que se senta primeiro, que se coloca diante de Deus, que se alisa em Deus. É o Senhor mesmo, é outra voz que está falando comigo. É o Senhor mesmo. Eu me lembro que eu estava trabalhando no Brasil e o meu salário correspondia a $10.000. Eu tinha uma casa própria. E um dia Deus falou comigo: deixa tudo e faz a minha vontade. Telefonei para casa e falei: está preparada? Para minha esposa, disse: o quê? Nós estamos indo para missões. Eu não consultei carne nem sangue. Tínhamos 2 anos de casado, uma casa mobiliada, toda prontinha, tudo do bom e do melhor.
Disse, Senhor, se és tu mesmo que está a falar comigo, então, Senhor, me mostra para onde tu queres que eu vá. E andando pela rua, eu encontro um americano que falava alguma coisa do português. Ele olhou para mim e disse, você sabe onde alugar uma casa? Eu olhei para ele, para que você quer uma casa? Ele disse, é que eu estou com trabalho, meninos de rua, e quero casa para pôr meninos de rua. Eu olhei para ele e disse, você já tem uma casa, se você me disser como é que se faz para ser como você é. Como uma casa. Eu lhe dou a minha casa para fazer aquilo que você está fazendo. Na semana seguinte, chamei meus parentes, amigos, disse, a minha casa está à disposição, se alguém quiser, móvel, geladeira, máquina de lavar, o que você quiser, mesa, sofá, cama, é só vir buscar, que eu tenho que deixar essa casa vazia, porque eu estou indo embora. Não vendi para ninguém. Estava renunciando tudo, por causa de um sonho maior. Fui àquela senhora chamada Loredana, que era minha patroa em um trabalho de uma loja de alimentos importados, junto com a polícia militar, trabalhava nessa loja, onde eu ganhava por dólares. Loredana, tenho algo para te dizer. Eu preciso sair daqui. Ela, como? Você vai sair? Vou. Naquele dia, ela fez as minhas contas, 5 anos trabalhados ali, me entregou uma grande quantidade, numa época que o Brasil estava numa grande crise econômica, e o meu salário cada semana era maior, porque era em dólar, porque era uma loja de alimentos importados. Abdiquei daquele lugar. Abdiquei de todas as coisas. Não para viver um sonho. Não. O meu sonho eu tinha vivido. Porque houve um dia que eu dobrei meu joelho diante de Deus e falei para o Senhor, Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas eu creio na tua palavra. Se o Senhor me abençoar e me der um trabalho no qual eu ganhe $10.000. E agora, que eu tinha tudo aquilo que eu pedi para o Senhor, Ele estava me pedindo de volta. Aí sabe o que eu fiz, Lucas? Eu entendi que eu não tinha nada antes. Voltar a não ter nada não é difícil. Para quem sabe de onde vem a fonte de todas as bênçãos. Quando nós entendemos que é preciso sentar, tem que saber se é Deus mesmo que está a nos falar. Em segundo lugar, Jesus conta outra parábola. Ele nos fala sobre um rei que tem um exército contra ele. Ele tem que sentar, ele tem que ver se é com 1.000, com 10.000. Porque senão ele pede embaixadas de paz. Ou seja, ele se rende. E é exatamente isso o que Deus espera de você, líder. De mim como líder, de nós como liderança. Que nós aprendamos a abrir mão de alguns privilégios. Talvez o privilégio não seja alguma coisa muito grande, como um carro, uma casa. Não. Talvez seja algumas horas de sono para se dedicar à oração. Talvez seja algo do nosso tempo na fábrica para formar uma célula. Talvez seja realmente voltar, ir para um outro lugar, para uma outra nação. Eu não sei, irmão, porque eu não detenho poder sobre a sua vida. Eu não sou o teu Senhor. Mas o Senhor, que é seu e meu, Ele sabe qual é o plano que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Nunca tenha medo de cumprir a vontade de Deus. Resignação. Saber assumir as perdas. Como assumir as perdas? Primeiro, reconhecendo que nós somos meros administradores, que nós não temos nada, que tudo é do Senhor. A maior prova disso está no seguinte: o que é que você mais ama? Ah, Senhor, nessa terra o que eu mais amo é a minha esposa,
O que eu mais amo? Meus filhos. O que eu mais amo? Meu carro, minha casa. Eu não sei o que você mais ama nesse mundo. Mas se você ama algumas coisas, aprenda a pôr em seguro. Põe o seguro nessas coisas. Seja alguém assegurado. Qual o seguro? O seguro que Jó não pôs. Todos os dias, ele apresentava sacrifícios ao Senhor, por seus filhos. Quem sabe, alguns deles tenham pecado contra o Senhor. Ele vai e ora. Ele pede para o Senhor o perdão aos seus filhos. Mas quando veio a tempestade, derrubou as paredes, os filhos morreram, é ali que a gente vai ver se Jó tinha seguro de vida ou não. Você está entendendo? Como é que nós colocamos seguro? Simples. Diante do Senhor, hoje, nesse dia, nós vamos nos resignar. Nós vamos fazer uma entrega. Senhor, o meu casamento está nas tuas mãos. Senhor, as minhas finanças estão nas tuas mãos. Os meus filhos nas tuas mãos. Os meus bens em tuas mãos. O meu futuro nas tuas mãos. Porque aí, irmãos, o diabo não tem onde agarrar. Mesmo que ele queira tomar, ele não pode tomar. Ele não tem direito legal. Ele teria se fosse meu. Mas como é de Deus, como eu devolvi para ele, a briga não é comigo aqui, é com Deus lá em cima. Resignação. Amém? Feche seus olhos, cubra a sua cabeça um instante. Senhor, eu entrego tudo o que sou e tudo o que tenho em tuas mãos. Amém. A terceira palavra, a primeira é rendição, a segunda é resignação. Nessa segunda palavra eu tenho um exemplo muito claro. Em Lucas 5, 27 e 28, diz a Bíblia que Levi, assentado na coletoria, disse o Senhor a ele, segue-me. Ele se levantou e... E o quê? Lucas 5, 27 e 28. E... deixando tudo, o seguiu. Portanto, renunciar, no sentido de resignar-se, é entregar tudo ao Senhor. Eu não estou falando aqui daquilo que é ruim, daquilo que é pecaminoso. Essa parte estava na rendição. Você já se rendeu ao Senhor na hora que você foi chamado por Deus. Agora está na hora de entregar para o Senhor aquelas coisas que são boas. Estão entendendo? Isso é resignação. Terceira palavra, resolução. Mateus 16, 24 a 26. Mateus 16, 24 a 26 que nos fala. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que daria o homem em troca de sua alma. Há uma mudança trágica na história da igreja que nos remete aos tempos finais. Há 40 anos atrás, até 40 anos atrás, quando alguém se convertia ao Senhor, sabia que tinha uma série de coisas que precisava deixar de fazer. Eu me lembro, quando eu fui para a Assembleia de Deus, 30 anos atrás, mais, eu me lembro que eu era um jovenzinho, 20 e poucos anos. Eu cheguei na igreja, encontrei diante de mim alguém que, por coincidência, que era o meu professor de teologia, um dos professores. E eu não sabia que ele era o pastor daquela igreja. A minha igreja tinha fechado.
Eu estava procurando uma outra, procurei a mais próxima da minha casa e era uma Assembleia de Deus. Foi algo maravilhoso naquele dia, porque naquele dia paralíticos se levantaram no poder da palavra, foi algo tremendo, foi aqui que eu vou ficar. Estou no lugar certo, vou ficar aqui. Fui falar com o pastor aí, de repente percebi que era o meu professor, já me conhecia, né? Então, disse para ele, eu quero congregar nessa igreja. Ele falou assim, olha, aqui você, bem sério, carranco isso aqui, você não pode ter cabelo comprido, aqui você não pode jogar futebol, aqui você não pode usar calça jeans, aqui você não pode usar manga curta, aqui você não pode usar roupa colorida. Olhei para ele, o que é que pode? Aqui você pode evangelizar, aqui você pode orar a Deus, aqui você pode louvar o nome do Senhor, você pode tudo aquilo que Deus ama que o crente faça. Eu disse amém, amém. Já não tinha muitas calças jeans mesmo. O que pegava era o cabelo. Porque em tempos idos eu tinha um cabelo caracolado, tal, da hora. Faz tempo. Cortei o cabelo. Coloquei manga de camisa, calça social. E começo a ir para a igreja. Aí eu começo a perceber que um dos poucos que fazia aquilo com prazer era eu. Porque a maioria estava submetida a regras. Não podia praticar esporte, eu fiquei um tremendo perna de pau. Mas todo mundo escondido jogava um futebolzinho. Aí a gente percebe o seguinte, irmãos, que é a disposição do coração. Porque quem não perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. No passado, quando um artista se convertia, se era jogador de futebol, ou é o gramado, ou é Jesus. Era radical assim. Era artista, ou é a TV, ou é o teatro, ou é Jesus. Era algo radical desse jeito. Não quero entrar no mérito, não. Tem muita gente boa aí sendo atleta de Cristo. Só estou querendo colocar um ponto aqui, importantíssimo. Que no passado o crente entendia que havia de renunciar a algumas coisas. Louvado seja Deus, porque ainda há pessoas, como Cris Duran, por exemplo, tendo uma carreira internacional. Quando Deus o chama no auge de uma carreira, quando Deus fala ao coração dele, sem ele entender nada do Evangelho, ele sabia, eu não posso continuar cantando para o mundo, porque eu tenho um chamado na minha vida. O pai dele disse, você está louco. Mas ele está vivendo o sonho de Deus na vida dele. Aprendamos, render-nos, resignar-nos. E vamos tomar a resolução hoje, diante do Senhor, de fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos encerrando. Atos 20, 24 nos fala. Exemplo de resolução. Naquele dia, quando as escamas caíram dos olhos de Paulo, ele sabia qual era o seu chamado, e ele disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Aí num dia como o de hoje, ele chama anciãos de Mileto para Éfeso, de Éfeso para Mileto, e ali, Atos 20, 24, ele fala uma série de coisas que nós como liderança deveríamos ler algumas vezes, esse capítulo de número 20. Aí ele diz no versículo de número 24 especialmente, porque em nada eu considero a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A resolução de Paulo, no dia que ele aceitou a Jesus, não mudou.
Eu entendo que renúncia não é o que se faz no começo da carreira. Renúncia é algo, irmãos, que nós fazemos diariamente. Diariamente nós temos que submeter nosso coração a escolhas, decisões. Eu tenho que escolher entre orar e descansar. Eu tenho que escolher entre jejuar e comer algo que eu gosto. Eu tenho que escolher entre me divertir e levar o evangelho. Todos os dias nós fazemos escolhas. E todos os dias nós temos que aprender a renunciar. O que o Senhor nos pede nesse final é levar-nos a entender que renúncia, embora seja sacrifício, é um privilégio. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz, porque a vós foi dado o privilégio, não somente de crer nele, mas também de sofrer por ele. Eu me lembro de um certo cientista, na extinta União Soviética, era um dos mais ilustres cientistas, mas era cristão. E porque ele não se envergonhava do evangelho, o destituíram do seu cargo como cientista, e para o envergonhar, o colocaram para varrer os logradouros, para ser uma espécie de gari. E uma certa vez, 2 irmãos que contrabandeavam Bíblias foram encontrar esse homem e foram entregar algumas Bíblias para ele escondido. E o encontraram, viram ele de longe, varrendo a praça. E era um homem alto, um russo alto, forte. E deram para ele uma vassoura curta, como essas japoneses. Ele tinha que passar o dia inteiro curvado, varrendo a rua, o que dava grandes dores nas costas. E aqueles irmãos tinham um código, se assentaram no banco da praça, e aquele homem, como quem não quer nada, se assentou no banco da praça. Olhou para o alto e disse, vocês são meus irmãos? E eles disseram, sim, somos. Como é lindo o céu. Eu creio que em breve o meu Jesus voltará. Aqueles homens ficaram tão impactados porque esperavam trazer consolo e esperança ao coração daquele velho cientista. Mas ao contrário, era o cientista que tinha alegria, o gozo da salvação no coração, porque ele havia abdicado de tudo, de títulos, tudo aquilo que tinha, por amor a Jesus. Portanto, hoje, irmãos, eu quero mostrar para você que ninguém há que tenha deixado, e essa é nosso quarto e último tópico, rendição, resignação, resolução, último, para nós, recompensa. Lucas 18, 18 a 28 nos fala, você conhece a história, Lucas 18, 18 a 28, nos fala de um certo rapaz que chega para Jesus e diz, Senhor, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor diz para ele, vai, vende tudo aquilo que tem, dá de esmola aos pobres, depois vem e segue-me. Mas o rapaz, porque era rico, vira as costas e vai embora. Naquele momento, Pedro olha para Jesus, ele fala o seguinte, disse Pedro, eis que nós, versículo de número 28, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele lhes disse, na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber aqui, neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Você está entendendo? A recompensa, irmão. Há de receber aqui e no porvir. Não é uma questão de troca, não é intercâmbio de interesses, não é isso não, irmão. Mas quando você de coração se submete ao Senhor, Deus concede a você. Deus te dá. Há vezes que eu me surpreendo andando de carro para cima e para baixo, de um lado para o outro. E eu só tenho a louvar a Deus por Ele dispor da minha vida
de alguma forma ser útil para outros. O que é melhor, andar de carro ou sem carro? De carro, claro. Mas se tiver que andar sem carro, andaremos. O que é melhor, ter casa ou não ter casa? Depende se for financiada. Mas o melhor, irmãos, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Entre o chamado e o escolhido. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Há um caminho. E esse caminho chama-se renúncia. Quantos estão dispostos a renunciar hoje para Deus? Amém. Então a gente vai agora deixar o nosso caderninho de anotação do lado. A gente vai dobrar o nosso joelho diante do Senhor. Vamos passar por um tempo de rendição. Eu quero junto com você passar esse tempo, porque eu lhes falei que o fato de nós termos nos rendido ao Senhor no passado, não significa que eu tenho me rendido no presente. Aquilo que eu renunciei ontem, pode ser que eu não queira renunciar hoje. Portanto, essa mensagem, ela é útil para você e para mim, porque é privilégio servir ao Senhor. Vamos nos esvaziar diante do Senhor. Curva o seu joelho junto comigo. Vou me ajoelhar junto com você, diante daquele que é o Senhor dos céus e da terra. Eu quero recordar com você a sua história tão linda, quando você aceitou Jesus, quando você foi chamado para o ministério. Você lembra aquele dia, quando você não se importava se tinha um carro, se tinha uma casa. Você lembra os sacrifícios que Deus sorria ao ver que você estava disposto a fazer. Meu Deus, mas algo mudou no meu coração. Meu Deus, Tu me abençoaste tanto, Senhor, mas eu mudei. Eu mudei e não foi para melhor. Senhor, como João Batista orou, nós oramos. Importa que ele cresça e que eu diminua. Meu Deus, menos de mim, Senhor, menos do meu ego, menos, Senhor, do meu orgulho, da minha soberba, menos, Senhor, meu Deus, das minhas decisões pessoais sem consultar o Teu bom Espírito Santo. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Meu Deus, me ensina a renunciar outra vez. Me ensina, Senhor, a Te amar como no princípio. Ó Deus, nós oramos, nós rogamos, Senhor, de joelhos na Tua presença. Senhor, meu Deus, se nos tirasse, Senhor, o que temos, será, Senhor, meu Deus, que seríamos gratos, Senhor, ou ficaríamos irritados, chateados. Senhor, tudo é Teu. Senhor, a nossa vida é Tua. Meu Deus, a nossa família, nossos bens, tudo aquilo que somos, o que temos, o que fazemos, Senhor, que se remeta para a Tua glória, que seja para o Teu louvor, Senhor, a Tua honra. Senhor, meu Deus, obrigado por nos trazer a este congresso, a este retiro de líderes. Obrigado, Senhor, meu Deus, por nos fazer, Senhor, reconhecer, aleluia, que se nós chegamos aqui, até aqui onde estamos, é por Tua causa, Senhor, aleluia, se alcançamos, Senhor, muito, é por Tua causa, se não alcançamos, é por nossa causa, Senhor, aleluia, Papai, aleluia, estamos por terminar o ano, Senhor, mas o ano vai recomeçar, meu Deus querido, e nós fechamos, Senhor, o ano, meu Deus, fazendo tantos propósitos na Tua presença, e nós esquecemos, Senhor, da humildade, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia, eu quero, Senhor, o mesmo sentimento que nele havia, Senhor. Meu Deus, eu quero, Senhor, um coração ensinável. Eu quero, Senhor, meu Deus, eu quero aprender com o meu mestre. Eu quero de novo o jugo na minha vida. Aleluia, põe sobre mim, Senhor, meu Deus, sobre meus lombos o Teu jugo, Senhor, para aprender de Ti, que és manso, que és humilde de coração. Aleluia, meu Deus, aleluia, meu Deus, eu me esvazio
vazio, Senhor. Aleluia, eu me esvazio. Aleluia. Cresce, Senhor meu Deus, no nosso coração. Cresce no nosso ministério. Cresce em nossas igrejas. Cresce, Senhor meu Deus. Pois, Senhor, o ministério não é nosso, é teu. A igreja não é nossa, é tua. A vida não é nossa, é tua. Tudo é teu, Senhor. Para o teu louvor, para a tua glória, para a tua honra. Meu Rei, meu amado Salvador. Aleluia. Papai, aquelas orações que no passado foram feitas, Senhor, e que foram esquecidas, traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Senhor, os líderes, Senhor, vieram para serem renovados. Nós viemos aqui, Senhor, meu Deus, aleluia, para entender, meu Deus, que muitas coisas nos sobrecarregam, coisas que temos que renunciar, que temos que deixar, meu Deus, talvez a preocupação com nossos filhos, com o futuro, a preocupação com a igreja, a preocupação com o ministério. São tantas coisas, Senhor, mas uma só é necessária, e eu não quero que ela seja tirada de mim, Senhor, aquela mesma coisa, Senhor, que viste em Maria. Senhor meu Deus, vem nós, Senhor meu Deus. Importa, meu Pai, estar aos teus pés, Senhor. O que importa, Senhor, é nos render de novo a Ti, é nos render, Senhor meu Deus, aleluia, Senhor, aleluia, que haja quenoses no meu coração, aleluia, que haja esvaziamento, que haja aniquilamento da minha vontade, Senhor, meu Deus, eu entrego meu querer nas Tuas mãos, não faça a minha vontade, mas a Tua vontade, Senhor meu Deus, a Tua vontade prevaleça, a Tua vontade reine, Senhor meu Deus, aleluia, Senhor, aleluia, Tu és ainda, acaso Tu és ainda o Senhor de nossas vidas, Senhor, aleluia, és o Senhor da minha vida, ou ainda sou escravo da vontade, Senhor, por favor, vem, Senhor, reina em nós, eu entrego, Senhor, meu Deus, a minha vida, quer na morte, quer na vida, aleluia, importa é que Ele seja glorificado, importa é que Ele reine, Senhor, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço, aleluia, Senhor, que haja uma nova disposição, que haja, Senhor, meu Deus, um novo anelo, meu Deus, ah, Senhor, como Policarpo, Senhor, meu Deus, quando foi preso, meu Deus, discípulo de João, aos seus 90 anos de idade, ser lançado em um precipício, ou negar a Cristo, Ele diz: como faria mal, tão grande mal, aquele que só me tem feito bem, Senhor, cresce em nós, opera em nós, Senhor meu Deus, opera em nós a Tua vontade, sim, é verdade, é Ele quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a Sua boa vontade, aleluia, aleluia, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, aleluia, é Ele quem fará em nós, segundo o Seu poder que em nós opera, Senhor. Pai, aleluia, o nosso futuro está nas Tuas mãos, Senhor, Senhor, se disseres, Senhor, vai, de novo eu irei, se disseres deixa, de novo eu deixarei, meu Deus, aleluia, diz o Senhor, meu Deus, aleluia, eu sei que Tu falas com o homem, e o homem permanece vivo, Senhor, pois não há alegria maior do que, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai, pode ser algo simples, Senhor, meu Deus,
aleluia, pode ser algo grande ou algo pequeno, pode ser algo íntimo ou algo importante, não importa, Senhor, o que importa, meu Deus, aleluia, é que a tua vontade prevaleça. Bendito privilégio, bendito privilégio, bendito privilégio, aleluia, de ser achado nele, aleluia. Fique em pé agora, querido, fique em pé agora, querida, aleluia, aleluia. Erga a sua mão, se renda ao Senhor agora, aleluia, erga a sua mão, em sinal de rendição ao Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que eu desapareça, que os meus sonhos morram diante de ti, que a minha vontade morra diante de ti, Senhor, aleluia, que os meus sonhos de grandeza morram, Senhor, que os meus sonhos de realização morram, e que renasça em mim o teu sonho, a tua vontade, os teus planos, Senhor, que ele cresça, eu diminua, aleluia, que ele apareça, aleluia, e que eu me constranja, aleluia, diante da sua glória, aleluia, eu me rendo, Senhor, eu me rendo, aleluia, aleluia, servo de todos, aleluia, de todos os irmãos, aleluia, te despiste da tua glória, te humilhaste, Senhor, aleluia, aleluia, obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado, meu Deus querido, aleluia, por aquilo que o Senhor já fez, aleluia, Pai, o fruto, Senhor, desta obra, só o tempo dirá, meu Deus querido, que esse retiro passe, porque vai passar, mas Deus, não retire de nós a renúncia, não retire de nós a rendição, a resignação, a santa resolução de fazer a tua vontade, Senhor, aleluia, aleluia, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Senhor, aleluia, obrigado, meu Pai, aleluia, Senhor, não nos deixe esquecer que esse dia fique marcado, Senhor, meu Deus, aleluia, meu Senhor, para a glória do teu nome. Obrigado, Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor.